Fotos que à primeira vista são inofensivas e revelam coisas misteriosas, inacreditáveis e aterrorizantes. Aqui estão as histórias por trás dessas fotos chocantes e assustadoras. Na praia recreativa da família em Zushi, Japão, Morten Springall e sua filha de 4 anos estavam se divertindo. Apesar do tempo ligeiramente nublado nesse dia de julho, o pai e a menina desfrutaram desta caminhada tranquila e agradável. É claro que o pai não deixou de tirar algumas fotos dessa aventura. E o céu nublado e sem brilho não tornou essas imagens menos bonitas, nas quais vemos a menina alegre e fofa de pé em frente às lentes. Mas se o pai pensou neste dia por muito tempo nos anos seguintes, foi por causa de um detalhe quase despercebido que apareceu em uma dessas fotos. Este detalhe realmente estranho deu a essa foto um caráter sobrenatural e aterrorizante. Uma vez publicada, também levantou todo tipo de questão e hipótese entre os usuários da internet. Em breve saberemos do que se trata. Em uma das fotos em que vemos a menina, um exame mais atento revela atrás das suas pernas a presença de um misterioso e inexplicável par de botas pretas. O que poderia ser, sabendo que o lugar estava deserto naquela época e que nas outras fotos tiradas no mesmo lugar não vemos nada de igual. Diante deste fato inexplicável, o pai primeiro entrou em pânico, mas depois preferiu ver o lado engraçado e incomum do fenômeno, sem partir a cabeça para tentar entendê-lo. Sua filha adotou a mesma atitude. Embora o pai tenha sido avisado que esta praia de Zushi não estava longe de um cemitério de samurais e o par de botas poderia ser explicado pela aparição do fantasma de um soldado da Segunda Guerra Mundial. Mas Morten preferiu não fazer um grande alarde disso. Até hoje, as razões para a presença dessas botas permanecem obscuras. Estamos em 1940, no Canadá, em frente à ponte South Fork Bridge, que acaba de ser reaberta após ter sido reconstruída depois de inundações que a destruíram. Jornalistas no local fotografaram um encontro de espectadores nesta ocasião. Estas imagens antigas estão disponíveis hoje e podem ser vistas no site oficial dos museus canadenses. Há algum tempo atrás, uma dessas imagens chamou a atenção de algumas pessoas. De fato, eles haviam detectado uma anomalia nesta foto, algo estranho que merecia uma explicação. De acordo com eles, entre a multidão havia um homem que não tinha lugar naquele tempo, e eles queriam dar a conhecer sua opinião a todos. Segundo eles, este homem, à direita da foto, usando óculos escuros e roupas modernas e com uma câmera digital em suas mãos, era necessariamente do futuro. Esta teoria teve pelo menos o mérito de provocar um debate animado. Tudo começou com os comentários fantasiosos de um grupo de pessoas que estavam convencidas de que o homem com óculos escuro havia viajado no tempo. Isso foi o suficiente para fazer desta imagem de 80 anos um tema de discussão quente. Mas você não pode ter um pouco de lógica e concordar com esta hipótese. O outro lado argumentou que, mesmo em 1940, esses óculos e suas roupas não eram futuristas, e que a câmera que ele tinha em suas mãos era um modelo Kodak Pocket dobrável, à venda desde o início do século XX. Portanto, a natureza enigmática da foto desapareceu, enquanto aqueles que ainda estavam convencidos de que havia uma história de viagem no tempo devem ter se sentido muito solitários e um pouco ridículos. Está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos continuar. Jim Templeton, um bombeiro e fotógrafo amador, tinha ido para o Golfo de Solway, na fronteira escocês-inglesa, em 24 de maio de 1964, acompanhado por sua esposa, Annie, e sua filha de 5 anos, Elizabeth. Nesta área verde e tranquila, a pequena família esperava passar um dia relaxante longe da agitação da cidade e trazer de volta frutas, flores e lindas lembranças da sua excursão. Mas um acontecimento singular iria ocorrer e dar origem a um caso misterioso de proporções inacreditáveis. Durante esta excursão, Jim Templeton tirou 3 fotos, uma mostrando o cenário, outra mostrando Annie e Elizabeth se curvando e colhendo flores, e finalmente a última, a mais interessante, que é um retrato fotográfico da menina posando. Alguns dias depois que a foto foi revelada por um laboratório local, Jim notou que no canto da foto havia uma figura branca que parecia uma astronauta, mas não havia absolutamente ninguém lá, e acabou se revelando que o negativo da imagem não havia sido adulterado. Na verdade, a empresa Kodak ofereceu uma recompensa a qualquer um que pudesse provar uma possível manipulação, e ninguém jamais pôde reivindicar este prêmio. O mistério logo se torna famoso, mas permanece
permanece impenetrável, e Jim Templeton está desesperado para saber o que a forma branca representa. Um sargento da polícia, um especialista em fotografia, tinha dito que a coisa branca poderia ser uma mulher de vestido branco com um colarinho levantado. Sem sabê-lo, este homem estava se aproximando da verdade, e Jim Templeton, por sua vez, poderia ser aliviado nesse início de explicação. Em 2012, esta hipótese foi confirmada pelo processamento de imagens. Especificamente, ao mudar o contraste, o brilho e a saturação, ficou muito claro que a figura enigmática era simplesmente a senhorita Templeton, de costas para a lente. Infelizmente, Jim faleceu um ano antes do mistério ter sido resolvido. Mas fique certo que Jim procurou a solução com tanta determinação que ele provavelmente suspeitou da verdade antes de morrer. Hugo Gernsback foi um romancista, jornalista, inventor e empresário, mais conhecido por cunhar o termo ficção científica. Naturalmente, ele era um homem de grande imaginação. Um dia ocorreu-lhe criar um objeto que promovesse concentração e eficiência no trabalho, impedindo radicalmente qualquer tipo de distração. O desejo é certamente ambicioso, mas Gernsback conhece a ciência, e também é inteligente e imaginativo, e sabe desenhar muito bem. Então ele começou a trabalhar. Após algum tempo de sua laboriosa pesquisa, rascunhos, desenhos, várias combinações, ele finalmente viu o resultado do seu trabalho em 1925. Era um equipamento particularmente repulsivo, chamado de isolante, uma espécie de terno assustador, feito de madeira de cortiça, coberto com feltro e que tem a propriedade de eliminar quase todos os ruídos externos. Uma vez colocado, este capacete suprime quase todo o campo de visão. Apenas uma linha muito fina, no lugar dos olhos, permite ver estritamente o papel à sua frente, sobre a mesa, quando se trabalha. Uma garrafa de oxigênio conectada ao capacete evita o desconforto, pois, após experimentos, observou-se que este capacete tinha um efeito de causar sonolência. Em resumo, Hugo adota soluções radicais para superar a distração. Porém, esta invenção assustadora e estranha, como você pôde adivinhar, não foi tão bem sucedida quanto se esperava. Hoje é bastante lembrada esta foto promocional, na qual podemos ver a aparência deste fato, que parece ter sido projetado para os pesquisadores de Chernobyl. Em resumo, nosso inventor trabalhou com prejuízo. No entanto, a posteridade sorriu para ele por outras razões, e hoje Hugo Gernsback é uma das grandes figuras da ficção científica. Nos anos 1910, nos Estados Unidos, as famílias de meios modestos e que viviam em áreas rurais tinham muita dificuldade para fazer viagens longas ou curtas. A família de Charlotte May Pierstoff, uma menina de 4 anos, era uma delas. Com poucos recursos, esta família estava desesperada para levar a jovem Charlotte a Idaho, onde sua avó morava, e estava ansiosa para ver sua neta. No entanto, os bilhetes de trem eram muito caros e outro meio de transporte tinha que ser considerado. Assim, os pais chegaram a uma ideia que pode parecer rebuscada, mas que era muito comum na época. No início do século XX, o serviço postal dos Estados Unidos estava em plena expansão, e o envio de grandes pacotes estava se tornando cada vez mais popular. Esse sistema, muito conveniente para os agricultores, foi tão bem sucedido que em 6 meses, mais de 600 milhões de parcelas haviam sido enviadas para todo o país. E como os regulamentos não eram muito rigorosos, nada proibia, em teoria e na prática, o envio de bebês e crianças pelo correio. Há muitas fotos de carteiros posando com bebês. Não foi condenável nem escandaloso. A família de Charlotte optou por este método, e a criança foi enviada viva em 19 de fevereiro de 1914 para Lewiston, com um carimbo preso ao seu casaco. Pouco tempo depois, a mãe teve a satisfação de saber que seu plano havia sido bem sucedido, que Charlotte estava indo muito bem e que ela estava ficando com sua avó. É claro que enviar seres humanos pelo correio é um processo horrível, mas naqueles dias era comum. Não pense que as crianças foram aconchegadas. Não, elas foram tratadas com o máximo cuidado, e os carteiros fizeram seu trabalho. Eles se asseguraram de que os bebês não fizessem suas necessidades nos embrulhos, por exemplo. O caso de Charlotte causou uma grande agitação, e depois dele e alguns outros, as regras foram alteradas e os seres humanos foram proibidos de serem enviados através do correio. A família da pobre garota teve que pensar em outra forma no futuro. Desta prática chocante e ignóbil, hoje restam apenas esses quadros tristes, diante dos quais não se pode deixar de sentir compaixão por estes pobres bebês. No Museu Menu em Houston, Texas, há um tipo de traje que chama mais a atenção do que qualquer outra coisa. Se você é um historiador e um amante
amante da arte, certamente estará muito curioso para saber mais sobre esse objeto perturbador e enigmático presente nessa imagem. É uma armadura inteiramente coberta com espigões, exceto para as mãos e pés. Você se pergunta do que esse equipamento te protege e decide fazer umas pesquisas rápidas. Você percebe que as explicações sobre o assunto são bastante estranhas e que o mistério dessa armadura infernal é difícil de elucidar. De fato, a origem dessa invenção é incerta. No entanto, você consegue algumas pistas esclarecedoras, incluindo uma hipótese provável. Esta armadura seria uma peça de roupa muito antiga, talvez datada do século 17 ou 18, e era destinada aos caçadores de ursos na Sibéria. Mas isso continua sendo uma suposição. Essa armadura poderia ser igualmente mais recente e projetada para apresentações folclóricas em festivais realizados na Suíça. Apesar disso, você infelizmente não chega ao fim desse mistério, o que não se baseia em nenhuma certeza. Tudo o que você pode fazer é deixar a sua imaginação correr solta ao contemplar esta incrível armadura. Dan e Angeline Moser são um casal feliz e pacífico, e sua felicidade foi aumentar ainda mais, alguns meses depois, quando Angeline ficou grávida. Os dois amantes tinham muito tempo em suas mãos e decidiram aproveitá-lo viajando para Jacksonville, Flórida. Mal sabiam que a viagem seria uma memória incrível para eles, não porque talvez fosse sua última fuga antes do nascimento, mas porque eles iriam testemunhar uma cena alegre e extraordinária junto ao mar. Na praia de Jacksonville, quando o futuro pai fotografou sua adorável esposa, algo maravilhoso acabou de acontecer que durou apenas alguns segundos. Ao longe, um golfinho havia saltado da água quando Dan estava fotografando sua esposa grávida. O mamífero não poderia ter vindo em uma melhor hora, e sem avisar deu ao casal uma lembrança improvável que foi tão engraçada quanto espetacular. Mas este corajoso golfinho mergulhou rapidamente de volta à água, e Dan não pôde desfrutar da sua presença por mais do que esse breve momento. A aparição foi tão furtiva que, se esta foto não tivesse sido tirada, Dan teria pensado que era um fruto da sua imaginação, mas seus olhos não o haviam enganado, e o casal estava talvez encantado com este possível piscar de olhos do destino, especialmente porque o golfinho simboliza regeneração, liberdade, equilíbrio e harmonia. É isso aí, esse é o fim do vídeo. Fala pra gente nos comentários qual dessas fotos tem a história mais impressionante.